Olá, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer uma mensagem especialmente para os homens. E o tema que eu trago nessa mensagem é homens de princípio. Homem, se você quer ser um homem de princípio, e aprender a ensinar o teu filho, a disciplinar, a exortar o teu filho na palavra de Deus, vem comigo e assista esse vídeo até o final. Aproveita, vai lá no meu canal, compartilhe, deixa o teu like e se inscreva no canal. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versos 11, que está escrito: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos abomináveis, não os repreendeu. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 4, versos 10 a 18. Presta atenção. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi-lhe tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, morreram. Você prestou atenção que a profecia de Deus se cumpriu? Morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem, anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia a notícia e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande batalha, grande matança entre o povo. Além disso também teus dois filhos, Ofni e Finéia, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versos 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Você prestou bem atenção, homem? Como desobedecer às ordens de Deus é um negócio muito sério. Deus já tinha avisado ao sacerdote Eli que ele ia julgar a casa dele. Mas Eli não teve autoridade sobre os seus dois filhos, Ofni e Finéia, e desobedeceu a ordem, as leis, os princípios de Deus. Então Deus falou para Samuel que iria trazer o juízo sobre a casa de Eli. E assim aconteceu. Por isso eu te dou um recado. Se o teu filho, a tua família que Deus confiou sobre as tuas mãos, sobre a autoridade que Ele colocou sobre a tua vida, e você vê o teu filho errado, e você não disciplinar, não exortar, não ensinar o teu filho na palavra de Deus, o mundo vai roubar o filho de você. Porque o mundo está justamente aí para levar os filhos para droga, para prostituição, para bebedeira, cachaçada, orgia nas madrugadas. Mas se você conduzir o teu filho no ensino da palavra de Deus, com certeza
ele vai estar na direção do Espírito Santo de Deus. Gostou? Então preste atenção. Por causa da fraca influência de Eli sobre os seus dois filhos, Ofni e Finéia, foi-lhe dito por Samuel que Deus o castigaria, sendo eles diretamente atingidos. Esta profecia se cumpriu há 27 anos depois, sendo mortos Ofni e Finéia, quando combatiu os filisteus. E Eli, que era da idade de 98 anos, ficou tão apavorado com a notícia que lhe foram trazidas, que caiu da cadeira para trás e, quebrando o pescoço, morreu. Isso é muito sério. Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Não brinque com a palavra de Deus. Aprenda a usar a autoridade que Deus te deu. Corrija a tua família, disciplina, exorta e traga a tua família para os caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus é saúde e vida. E você precisa estar primeiro no caminho. Não tem como você ensinar alguém no caminho e você estar fora do caminho. Você precisa ser exemplo. Por isso que Jesus falou para aqueles líderes religiosos: qual de vós me convence de pecado? Porque Jesus sempre deu e foi e será exemplo. Porque é o único que não teve pecado. A autoridade que Deus nos dá é para ser colocada em prática. E se você quer ser um homem de princípio, de caráter e respeitado, você precisa abandonar o adultério, a prostituição, a fornicação, a mentira e a falsidade. Ou seja, antes de exercer qualquer ministério no templo, exerça primeiro o sacerdócio na sua casa. Exorta, corrija e disciplina a sua família na palavra de Deus. Não negligencie o teu chamado. Meu irmão, nós não podemos fazer vista grossa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. A palavra de Deus foi escrita para ser pregada, para ser falada a verdade. Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela salva, ela traz a pessoa que está fora para o caminho da palavra. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. E nós precisamos entender. Olha o que diz 1 Timóteo 5, versos 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. É a Bíblia que está falando, meu irmão. Se eu não tenho cuidado dos da minha própria casa, eu neguei a fé. E eu estou sendo pior do que o infiel, porque eu conheço a palavra de Deus. E se você ora, e se você jejua, e se você prega, e se você ensina a palavra de Deus, e se você louva, se você diz ser um crente, uma cristã, um pastor, e não pratica o que você ensina, o que você louva, o que você prega, você é um infiel. Então você precisa, antes de corrigir a casa dos outros, corrigir a tua casa. Porque corrigir a casa dos outros é muito fácil. Eu quero ver você disciplinar, exortar e corrigir a tua própria casa. Porque na nossa casa o caldo engrossa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes homens não têm moral para repreender os teus filhos. Dão mau e péssimo testemunho. A primeira instituição divina é a família. Isso é fato bíblico. Se fracassarmos, logo fracassamos no serviço do evangelho na igreja. Olha o que diz 1 Timóteo 3, 5. Presta muito bem atenção. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Se você não tem cuidado com a sua própria casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Não tem como você fazer isso. Se você fracassou na tua casa, você também vai fracassar na igreja do Senhor.
Porque você primeiro precisa levar a arca de Deus para a tua casa. Obed-Edom, quando levou a arca de Deus para a casa dele, toda a casa foi iluminada, toda a casa foi abençoada, porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus estavam dentro da casa de Obed-Edom. Então você precisa trazer a palavra de Deus para a tua casa, porque o diabo ele tem ganhado campo, porque os pais não estão trazendo a palavra de Deus, não estão ensinando os teus filhos no caminho ao qual se deve andar, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual para nossas vidas. Ela nos dá vida, ela nos dá saúde, ela nos livra, ela nos liberta, ela nos cura e nos dá vida eterna, em nome de Jesus. Então vocês precisamos entender isso. Ou seja, princípios bíblicos não são tabus para serem quebrados. Foram dados por Deus para serem cumpridos. Quando obedecemos, prosperamos em tudo o que fazemos. E assim vamos ver a nossa família sendo abençoada e a nossa descendência prosperando. Pois o Senhor faz diferença entre aqueles que o servem e os que não servem. Meu irmão, por isso que vai ter a primeira e a segunda ressurreição. Os que servem o Senhor em espírito e em verdade, pregam, louvam, oram, ensinam e vivem na prática da palavra, vai subir na primeira ressurreição. Porque serve o Senhor. Mas os que não servem, vai ficar para a segunda ressurreição e vai receber a sentença do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vocês precisam trazer a sua família para a palavra de Deus. Mas antes você precisa estar na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Dá um glória, dá um aleluia aí, porque Deus te ama. Deus quer te trazer para o reino dele, que é a palavra de Deus. Provérbio 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. Ou seja, se eu busco sabedoria em Deus, eu vou edificar a minha casa. E automaticamente a palavra de Deus vai me dar inteligência. E eu vou estabelecer a minha casa. Por isso que Jesus conta aquela história, aquela palavra. O homem prudente edificou a tua casa na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Vê os furacões, vê os ventos, vê as tempestades, vê as ondas do mar, bateu contra aquela casa permaneceu inabalável, porque estava construída na rocha que é Jesus. Você precisa edificar a tua casa na palavra de Deus, em Jesus Cristo, porque não há outro caminho a não ser Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, eu disse ninguém, pela palavra de Deus, vai ao Pai, se não for pelo Filho. Que você possa receber essa palavra no teu coração. O mundo, a carne e o diabo têm destruído famílias inteiras. O mundo mudou os valores da família e nega os princípios de Deus. O homem tem separado o que Deus ajuntou. E o diabo tem destruído muitas famílias com suas mentiras. Homens, fomos chamados para cuidar bem da família. Se fracassarmos, estamos debaixo de uma quebra de aliança com Deus. Não é verdade? Se eu quebro a aliança de Deus, se eu não ensino a minha casa na oração, na palavra de Deus, se eu não chamo a presença de Deus para o meu lar, se eu não ensino os meus filhos na palavra de Deus, eu estou quebrando a aliança com Deus. E isso é uma coisa muito séria. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versos 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meu irmão, é a lavagem da água pela palavra de Deus, porque eu preciso caminhar com Cristo. Se eu quero ter uma vida de vitória, que eu quero ter uma vida brindada pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso estar no caminho de Deus.
Eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Eu preciso fugir da aparência do mal. Fazer como José fez lá no Egito, fugindo da mulher de Potifar. Porque o alvo de Satanás era justamente acabar com os planos de Deus sobre a vida de José, para que Israel, todo Israel, não fosse abençoado. Nós estamos falando da palavra de Deus. É impossível você amar a Deus e a igreja se não cuida bem de sua esposa, filhos e da sua casa. Infelizmente, muitos estão vestidos de bons obreiros e bons servos de Cristo, mas na maioria dos casos são sepulcro caiado, estão bonitinhos por fora, mas são podres por dentro. Por falta de princípios bíblicos, correção e disciplina no lar por parte de alguns homens, que embora tentam levar uma vida de santidade dentro da igreja, suas vidas estão cheias de imundície. Não é verdade? Está cheio de sepulcro caiado. Todo bem arrumadinho, toda bem arrumadinha, todo bonitinho, mas por dentro está morto. São sepulcro caiado. Muitos do Espírito Santo de Deus já fugiu da sua vida há muito tempo. Deus ainda, através da sua vida, abençoa outras pessoas porque tem compromisso com a palavra dele. Mas naquele grande dia, você vai se encontrar com Deus. Meu irmão, e a sentença para a sua vida não vai ser muito boa não, se você não voltar para o primeiro amor. Você precisa voltar às práticas da palavra de Deus. Não buscar os seus bens, os seus próprios interesses materiais, mas sim a vontade de Deus reinar sobre a tua vida. Amém? São fofoqueiros, falsos, invejosos e vivem em contenda, dando péssimo testemunho para a família e para os vizinhos. Faliram espiritualmente, desonrando a Deus dentro da própria casa e hoje se veem envolvidos em uma grande desgraça familiar. Para toda boa obra do Evangelho é necessário ter aprovação dentro da família. Precisamos fechar nossa casa com toda a influência do maligno para que realmente nós possamos praticar a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 5, versos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas obras precisam ser vistas pelos homens, para que as nossas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, nós precisamos ser luz para o mundo e sal na terra, para que as pessoas possam ter prazer de ouvir as palavras de Deus que saem da minha boca. Nós precisamos entender isso para que nós possamos ter uma vida cheia da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar acima de tudo em nossa casa. Muitas famílias estão em trevas porque o ódio escureceu o ambiente familiar para que um não enxergue o outro. A luz da palavra traz bem-estar ao ambiente. Nossa vida deve ser uma luz a partir de nossa casa para todos de fora. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida tem que ser exemplo. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Não adianta eu pregar e não praticar. Se eu faço isso, eu estou sendo um falso profeta. E nós precisamos realmente viver de acordo com a palavra de Deus, para que as pessoas realmente digam, como a sunamita falou de Eliseu, ali vai um verdadeiro homem de Deus. Que as pessoas possam falar essa palavra da minha vida e da sua vida. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, 6 ao 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meu irmão, a palavra de Deus tem que estar por completo em nossa casa. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa louvar, você precisa chamar a tua casa, a tua família para ler as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus, ela salva. É a palavra de Deus que vai nos levar para o céu. É a palavra de Deus que vai disciplinar as nossas vidas e a vida da nossa família. Mas eu preciso me santificar, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos entender isso para que possamos viver. O povo de Deus tinha o costume de transmitir a palavra de Deus em geração. Sacerdotes do lar. Precisamos resgatar esse costume e fazer de nossa casa um ambiente de ensino, pregação, oração e de louvor a Deus. Se não houver exemplo dentro da casa, os filhos não aprenderão. Como os filhos vão aprender se não tem exemplo? Ou seja, eu encerro esta advertência como: abandone e tire os seus filhos um pouco das redes sociais e do celular e traga os seus filhos para o caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não desviará dele. Que você possa, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento e você receber essa palavra como correção na tua vida e que você possa receber essa palavra no teu coração. Mas bota em prática, que você vai ver que os seus filhos vão te respeitar e você vai ter a autoridade de Deus na sua casa. Fica na paz do Senhor, tenha uma ótima noite e que Deus nos abençoe.